Como é que fica a repercussão da fala do governador junto à equipe do próximo governador, Wellington Dias. Está aqui com a gente o deputado Merlong Solano. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Obrigado pela presença. O senhor que também faz parte da equipe de transição. Sim. Sobre a transição, o governador disse, está sendo feita da melhor maneira, estamos passando todos os dados e quero até que o governador eleito venha aqui despachar comigo no Palácio para a gente ver como melhorar a situação. Está dessa forma essa transição, deputado? Não temos maiores queixas em relação à recepção de documentos, não. Estamos recebendo a documentação solicitada. Transição está indo ok? Ok, em relação à documentação solicitada. Sobre a posição do governador aí de incorporar já esse aumento em dezembro. Bom, Amadeu, desde fevereiro, já de volta à Assembleia, porque eu voltei em janeiro, né, deste ano, quando vi as notícias relativas ao relatório de gestão fiscal do último quadrimestre de 2013, onde apareceu a informação de que naquele último quadrimestre de 2013 o Estado extrapolou o limite prudencial de 46,5, a partir dali eu comecei a me informar sobre esse assunto. Não sou advogado, mas eu li bastante a lei de responsabilidade fiscal, não vi nenhum artigo nela que autorize o gestor a conceder qualquer tipo de vantagem numa situação em que não apenas o limite prudencial está estourado, é o próprio teto. Ah, não, nesse caso aí não tem mesmo. É o próprio teto. Nesse caso aí realmente. Mas essa é a situação. Elivaldo, então olha aí, ó. Correto. Pela interpretação do deputado, então o governador não vai poder dar o reajuste. Não vi nenhum artigo, só vi um lá que diz assim, pode-se contratar, porque até contratação de concursado fica vedado, a não ser que o gestor prove que foi em função da morte de alguém ou da aposentadoria de alguém que... Portanto, o próprio relatório do Tribunal de Contas, quando eu entrei com uma petição sobre este assunto, deu conta de que aqueles 60 agentes da segurança que foram contratados estavam legais, porque o Estado conseguiu demonstrar que era para substituir ou gente que faleceu ou gente que se aposentou. Foi só a única exceção que eu vi na lei, Amadeu. No mais, o que a lei determina de maneira muito clara é o ajuste o mais rápido possível do poder que extrapolou aos seus limites, dando 2 quadrimestres para que esse ajuste aconteça. Uma parte do ajuste tem que ser feita no primeiro quadrimestre seguinte ao estouro, a outra parte tem que ser feita no segundo quadrimestre. E já passaram esses quadrimestres e a coisa, ao invés de voltar pelo menos para o limite prudencial... Mas o governador disse que vai entregar ao governo melhor do que ele recebeu, vai? Eu espero que sim, porque ele recebeu, eu espero sinceramente que quanto melhor ele entregar o governo para nós, Levaldo, Amadeu, tanto menos problemas nós teremos no sentido de organizar a casa e poderemos começar a executar mais rapidamente o programa de governo que o governador apresentou à sociedade na eleição. Mas eu não acredito muito nisso. Claro que ele recebeu o Estado numa situação difícil. Eu tenho aqui, por exemplo, os dados do balanço de 2013, que mostram que o superávit, houve um déficit financeiro de 490 milhões. Isso aí saiu na imprensa. O ano de 2013 terminou com um déficit no balanço de 420 milhões aproximadamente. Quer dizer, é dinheiro que deveria ter sobrado para pagar as obrigações financeiras do Estado e que não sobrou. O balanço terminou foi com um déficit. Negativo. E isso corresponde ao que o governador andou dizendo aí, que teve que pagar no período dele cerca de 400 milhões herdados da gestão anterior. Bom, então eu sei que ele recebeu numa situação difícil. 400 milhões não é brincadeira no Estado como o Piauí. Hoje é que ele disse que pagou do governo passado, que confere com essa informação que está no balanço de 2013. Do governo Wilson Martins. Isso, do governo. De modo que eu espero que ele entregue melhor, mas não é o que eu estou vendo nos números que recebemos do Tribunal de Contas, dos próprios órgãos do governo do Estado, e muito menos, Amadeu, não é o que nós estamos vendo nas ruas e nos órgãos por onde andamos, pelas cidades do Piauí. Não é o que nós estamos vendo. Porque veja o hospital infantil sem fazer cirurgia desde julho, por causa de uma contazinha de 75 mil reais por mês, Amadeu. Aproximadamente 13 mil reais para pagar 20 bolsistas da UESP
e o restante para pagar os professores orientadores. Estava funcionando ali uma residência médica, né, fazendo cirurgias e ao mesmo tempo qualificando novos especialistas. Piauí só tem 13 cirurgiões pediátricos. E por causa de R$75 mil está paralisado esse programa de residência médica e o hospital infantil sem fazer cirurgia, inclusive de urgência. Parou primeiro a eletiva, agora já parou também. Então, mas isso aqui é só um exemplo, né? Você pega a folha estourada. Correto, deputado, o senhor foi secretário do Planejamento, conhece bem essas operações financeiras que resultam na captação de recursos externos. E nessas operações, o governador Zé Filho tem se queixado muito de um empréstimo que seria liberado através do Banco do Brasil, que não saiu nada, e o Estado teria já um déficit aí superior a R$30 milhões, que seria o dinheiro para completar uma aplicação que já foi feita do governo em obras do Estado. E se Por isso que as obras estão paradas. Paradas, exatamente. Então esse empréstimo, ele acusa inclusive o governo federal de ter espécie de sabotado o Estado, não liberado esses recursos, amarrado esses recursos do Banco do Brasil, por isso ele rompeu unilateralmente esse contrato. Veja só, o governador Zé Filho é do PMDB, nosso aliado em âmbito nacional, vice-presidente da República atual e reeleito é do PMDB. E eu sei, nós sabemos todos que o Firmino é do PSDB, não é isso? PSDB que é, digamos assim, o principal adversário político em âmbito nacional do PT. Os dois estão sempre disputando o projeto de país. E eu ouvi o Firmino dizer aqui, para todo mundo ouvir, que admirava o caráter republicano da presidente Dilma. Vinha sempre tratando com respeito as demandas da Prefeitura de Teresina, sem perguntar de que partido era o Firmino. Porque é preciso dizer o seguinte, quem governa tem que resolver problemas. Quem governa tem que obedecer leis. As leis brasileiras determinam uma série de exigências para a transferência de recursos federais. O Estado não pode estar inadimplente em nada. Imagine no item como a folha de pagamento, estourada em relação a uma lei complementar da magnitude da lei de responsabilidade fiscal. Então a não liberação foi fundamentada na legislação. A não liberação se deve inteiramente ao fato de que o Estado do Piauí não está conseguindo resolver os problemas que o estão colocando... O dever de casa. Exatamente, que o estão colocando na inadimplência com os critérios federais que o governo federal acompanha por força de lei. Por força de lei. Isso aí tem que ser resumido. A gente tem visto informações que, por exemplo, o sindicato dos delegados está fazendo uma lista tríplice com sugestões para o governador de nomes que possam ocupar, por exemplo, a delegacia geral. O senhor acredita que esse tipo de sugestão pode ser válida para orientar o governador eleito Wellington Dias na escolha dos novos auxiliares? Se for só uma sugestão, que inclusive possa ser considerada ou não, é válido. E à primeira vista a gente pode achar que não seja uma imposição. Pois é, se considerar que é uma imposição, não é válido. Porque à primeira vista parece democrático que os servidores de uma determinada categoria se juntem e indiquem ao governador, ao prefeito, ou ao presidente quem vai ser o gestor. Mas não é. Servidor público não foi eleito deputado, não foi eleito governador, nem prefeito, nem presidente, para gerir a sociedade de acordo com um projeto que a sociedade acreditou e votou. Quem tem essa responsabilidade no âmbito municipal é o prefeito, no âmbito estadual é o governador, no âmbito federal é a presidente. Então, quem foi eleito para governar tem que assumir a gestão de cada órgão. E como é que se assume a gestão de cada órgão? Indicando quem vai dirigir cada órgão. Porque é a política de quem foi eleito que tem que ser executada. Não é a política de qualquer outro ente. A sociedade aprovou o governador Wellington Dias com 63% dos votos, para ele, ao longo de 4 anos, executar uma determinada política em todos os órgãos. Se a sociedade gostar, poderá até, digamos, dizer que essa política continue. Se não gostar, vai lá e troca, bota outro. Esse é o sentido da democracia. Então, essa história de categorias quererem estabelecer limites à democracia mais geral, porque a democracia mais geral é aquela que todos participam. Então, se for uma sugestão, tudo bem, mas se vier com caráter de imposição, no sentido de que o governador só pode escolher um dos 3, isso aí é contrário à democracia. Eu, deputado Melão Solano, não concordo com isso. Já a definição do cargo que o senhor vai ocupar no governo, deputado? Não. Não tome como um desaforo, mas você vai ter que fazer essa pergunta para o governador Wellington Dias. Mas vai ou não vai, Elivaldo? Educação, governo... Hein? O senhor é uma espécie de coringa aí da comissão de transição. Sabe-se que o senhor comporá, o senhor estará presente no primeiro escalão. Eu sou do time, o time joga aqui, joga em Brasília.
Tem Brasília também. Noto que, digamos assim, eu penso que o governador vai anunciar a equipe, a maior parte dela, na semana que vem. Depois do feriado? Depois do feriado. Mas assim, de fato, como você disse aí, acho que... Mas ele nunca conversou com o senhor? Não, a gente tem Já o senhor não pode dizer. A gente tem conversado sobre diversos assuntos. Não, sobre... Eu sou da equipe de transição. Sei disso, mas Merlong, eu acho que você está educação. É melhor aqui na educação, no governo. E aí? Não, eu gosto de dizer, o que eu posso dizer nessa altura do campeonato é que eu estou aberto a colaborar com o vai participar. Colaborar com o governador. Não sabe ainda onde. Exatamente. Vai entrar em campo, não sabe se é na ponta direita, meio de campo. Aliás, lá na DUF eu jogo uma peladinha, o pessoal me bota para jogar em várias posições. Mas lá dizem que eu não jogo bem, viu? Eu espero que no governo seja diferente, Amadeu. Ô deputado, nós estamos vendo aí a discussão também do orçamento e do percentual para os poderes. Agora há pouco aqui, o procurador do Ministério Público disse que se esse valor reajustado for de 16% para o Ministério Público, ano que vem pode até atrasar pagamento de servidor do Ministério Público. Claro, quem está com a lei é o governo atual, os senhores deputados é que aprovam. Mas o senhor que é da transição está acompanhando isso? Como é que vai? Já se chega perto de um denominador comum que agrade a todos os poderes, hein, deputado? Ainda não. Acho que estamos... Essa é de longe a questão mais importante sobre que estamos debruçados. A segunda é a questão do gasto com o pessoal. Essa questão aqui tem poder para desequilibrar por definitivo as finanças do Estado do Piauí, se nós não tratarmos da coisa com o devido cuidado. Estive hoje reunido com a área técnica da equipe de transição, que se reuniu ontem com técnicos da Controladoria Geral do Estado, pessoal da área de contabilidade. Chegamos a uma conclusão muito preocupante. Quando a gente pega os dados que estão na própria proposta orçamentária que está tramitando na Assembleia, Amadeu, a gente vai fazendo as deduções, chega à conclusão no final que em relação ao conjunto de obrigações que já estão postas no orçamento, na proposta orçamentária, sem esse aumento que os poderes estão pedindo, nós já estamos com um desequilíbrio da ordem de 457 milhões. A mais? Um déficit entre tudo que está no orçamento como despesa e a receita estimada. Um déficit da ordem de 457 milhões. Apuramos isso com gente do gabarito do ex-secretário da Fazenda, Franzé, e com o auxílio de técnicos do Tribunal, da Controladoria Geral do Estado, técnicos altamente capacitados. Isto aqui, considerando aquele aumento de 8%. Imagina então, 16. Imagina dizer, não há espaço... Auxílio moradia no judiciário. Não há espaço para essa correção imediata do orçamento dos poderes. A gente entende que... Não há espaço. Não há espaço financeiro. Não há espaço financeiro para chegar nesses 11% para a Assembleia, e 15% para o Tribunal de Contas, e 16% para o Tribunal de Justiça e 16% para o Ministério Público. Nós teremos que verificar com os poderes, sentados à mesa, de maneira muito tranquila, mas muito responsável, um orçamento que permita as finanças do Estado funcionarem e, havendo alguma boa surpresa na área da economia, ela se recupera com uma arrecadação maior, o governador fazer as transferências de excesso de arrecadação que eventualmente se verifiquem numa medida maior para os poderes, procurando compensar. Mas a hora, neste momento, eu não hesito em dizer, Amadeu, uma minha experiência de ex-secretário de Planejamento, a hora nesse momento é de tomar o máximo de cuidado em relação à definição do orçamento dos poderes. Para evitar um desequilíbrio no ano que vem. Eu vou lhe dar outro dado aqui. Se você soma 30% para a educação, 12% para a saúde, 20% para os poderes, que é o que eles estão pedindo. Tá? Com mais 9%. Dá 20% não. Dá 20% do orçamento, considerando tudo que eles estão pedindo, em relação ao orçamento. Somando todos. Com da receita corrente líquida. Com 9% que a gente gasta com a rolagem da dívida, nós já chegamos em 71% de todo o dinheiro do Estado. Sem incluir pessoal dos outros órgãos. Aqui só está incluído pessoal da educação e da saúde. Ora, como é que vai se administrar o Estado do Piauí, todo o restante com 29%, tendo ainda que pagar
o salário dos funcionários dos demais órgãos. Porque nessa conta aqui só tem saúde e educação. Então, de fato, chegamos numa situação de desequilíbrio. O Estado é maior do que as finanças do Piauí permite suportar. Tem que haver um esforço do Executivo e dos outros poderes para fazer um ajuste no sentido de que a despesa se condicione à receita do Piauí. E que o orçamento seja verdadeiro, prático e não uma peça de ficção. Exatamente, Valeu. Obrigado pela presença, deputado. Agradeço. Deputado, está liberado. O Elivaldo não, a gente volta.